Shalom Brahá, sejam todos muito bem-vindos. Estamos estudando o Midrash nos disse, o pequeno Midrash, e nós ainda estamos falando sobre Jefta ou Jefta. Bom pessoal, vamos lá falar a respeito sobre essa guerra sobre Efraim, ok? Vamos dar uma lida nele, vamos, enfim, e aí a gente vai entender algumas outras coisas ainda que estão por trás de tudo isso. Então vamos lá, pessoal. Por causa do pecado de Jefta, Hashem permitiu que outras coisas tristes acontecessem. Foi um castigo para Jefta, ok, pessoal? E também para Beni Israel. Jefta havia atravessado a terra de Efraim, né, da tribo de Efraim, a caminho da luta contra o rei de Amon, sem pedir aos homens de Efraim que se ajuntasse a ele na batalha. Os homens de Efraim ficaram ofendidos, e a tribo de Efraim sempre se considerou uma tribo importante. Os seus membros ficavam irritados sempre que eram ignorados. Os filhos de Efraim reclamaram com Jefta: por que você não nos chamou? Os Beni Efraim, os filhos de Efraim, para se juntar na batalha, a você na batalha contra Amon. É porque você queria ser o único herói nessa guerra? Você não queria compartilhar a glória de ganhar conosco? Você só fez essa promessa estúpida de sacrificar a Hashem, a primeira coisa que sairia da sua casa, porque o seu exército era pequeno e você tinha medo da derrota? Se você tivesse nos convidado a entrar na guerra, poderia ter evitado essa promessa e todas essas terríveis histórias que aconteceu depois. Você não pensou em nós apenas por sua própria honra. Queimaremos a sua casa assim como você queimou a sua filha. O dom em que Beni Efraim falara ao juiz do povo judeu foi altamente desrespeitoso. Além disso, a reivindicação deles também estava errada. A razão pela qual Jefta não havia pedido aos homens de Efraim que participassem da batalha contra Amon era porque ele temia que eles recusassem. Você se lembra que os membros da tribo de Efraim reclamaram uma outra vez por ter sido ignorado? Quando Gideão voltou da guerra contra Midian, eles criticaram por não pedir que se juntassem. Gideão era um líder humilde e sábio. Ele sabia como acalmar Beni Efraim. Mas Jefta decidiu ser rigoroso com eles. A verdade é que os juízes do Sanedrim deveria ter colocado os homens de Efraim no seu devido lugar. Eles deveriam repreendê-lo. Vocês são ingratos a Jefta. Ele arriscou a sua vida para salvar Beni Israel. Se vocês não gostaram da promessa que ele fez, vocês deveriam ter dito antes, mas agora ficam em silêncio até depois da guerra. Vocês não estão agindo Lechamai, honrando a Deus. Vocês não estão honrando a Deus. Se Beni Efraim visse que os juízes do Sanedrim estavam do lado de Jefta, eles poderiam ter ouvido, mas esses juízes falharam em dar em dar uma reprovação aos filhos de Efraim por causa de suas rutpa, seu comportamento desrespeitoso, né? Portanto, eles foram os culpados pelas coisas terríveis que aconteceram em seguida. Jefta respondeu aos Beni Efraim com firmeza: vocês estão errados por reclamar antes de me tornar juízes. Eu frequentemente estava envolvido em batalha contra Amon. Eu só tinha um grupo de homens comigo.
e costumava pedir que vocês me ajudassem, mas vocês nunca vieram. Vocês não se importavam que Beni Israel estivesse sofrendo por causa de Amon. Agora, depois de 18 anos, vocês de repente afirmam que os deixamos de fora. Vocês Beni Efraim continuaram discutindo, e Éfta, portanto, reuniu os seus homens, os homens de Guilá, da tribo de Manassés, para atacar Efraim. Em vez de ceder, os Beni Efraim começaram a zombar da tribo de Manassés. Somos muito mais importantes do que vocês. Os menores homens da nossa tribo são maiores e que os melhores de vocês. Os homens de Manassés não gostavam dessa provocação. Eles ficaram com muita raiva e eles começaram a atacar Beni Efraim. Em uma batalha pesada se seguiu. Ela aconteceu ao leste do Jordão. Os homens de Efraim perceberam que estava perdendo. Éfta e os homens de Manassés, da tribo de Manassés, eram mais fortes do que eles, e eles temiam que todos fossem mortos. Os homens de Efraim começaram a fugir, e eles tentaram escapar através do Jordão, de volta à sua terra. Mas os filhos de Manassés estavam furiosos com eles, e eles não queriam que escapassem. Eles colocaram a sua tropa no Jordão e disseram para matar qualquer homem da tribo de Efraim que tentasse atravessar. Muitos judeus constantemente atravessavam o Jordão, e os soldados da tribo de Manassés que guardavam o rio não queria ferir a pessoa errada, que poderia ser um homem de outra tribo. Então, quando um judeu se aproximava deles, perguntava: "Vocês é da tribo de Efraim?" Claro, todo mundo respondia não, mas os homens de Efraim sabiam que seria morto se admitisse a verdade. Mas os soldados de Manassés tinham um jeito de descobrir. Os membros da tribo de Manassés não eram capazes de pronunciar a letra Shin. Shin é uma letra no hebraico. Eles não tinham essa capacidade de pronunciar essa letra. Em vez disso, ele pronunciava Sim. Em vez de falar Shin, ele falava o Sim. Por exemplo, em vez do nome de Salomão, ele dizia Salomão. Em vez de Shin, na música, ele falava Shi, Sim. E os soldados de Manassés, portanto, testaram todos os judeus que atravessavam a fronteira, ordenando ele que dissessem: "Eu quero atravessar Shibolete." Shibolete significa fluxo da água. Se o pobre homem dissesse: "Quero atravessar Shibolete", ficava claro que ele era da tribo de Efraim. Ele então era morto sem piedade. No total, os soldados de Manassés mataram 42.000 homens da tribo de Efraim. Axé não protegeu a tribo de Efraim porque os seus membros haviam sido ignorados e foram ingratos com Éfta, que havia arriscado a sua vida para salvar Beni Israel. Axé culpou principalmente o juízo Sanedrim por terem permitido que todas essas coisas terríveis aconteceram. Eles não deveriam ter deixado Éfta cumprir as suas promessas e deveria ter repreendido os homens de Efraim. Então essa guerra entre a tribo poderia ter evitado. Uau!
Bom, e aí agora a gente já conhece um pouco mais sobre essa briga da travessia entre uma tribo de Efraim e a tribo de Manassés, porque um matava o outro. Enfim, é por isso que nós estudamos o Midrash, o Talmud, para esclarecer a vocês todas essas coisas, ok? Porque é importante a gente estudar, para a gente conhecer, para nós não ficar falando besteira, não ficar falando asneira. Amém? Baruch Hashem. Então por isso que a gente sempre está aqui esclarecendo pontos a pontos para vocês que querem aí aprender, sem dúvida. Bom, agora a gente vai passar aí para outra página. Estamos na página 93, aonde vai falar sobre alguns juízes, ok? É o juiz Evitácia, enfim, outros juízes que nós conhecemos aqui, o juiz Elon, Avidon, ok? Bom, vamos falar um pouco sobre isso e nós vamos dar uma referência, porque tem um desses juízes que não é falado muito sobre ele, é o juiz que nós conhecemos como o que vai se casar com Ruth no futuro, ok? Então a partir da morte de Jefté, se está se passando a história de Ruth, ok? Abimeleque vai embora lá de Judá, enfim, e aí a gente vai falar um pouco mais a respeito, não de Abimeleque, mas tentar trazer para vocês aqui informação que fica um pouco melhor para nós. Bom, o estudo da próxima vez vai ser um estudo bem rápido. Temos poucas histórias para ser contada sobre o Elon e Evitan, mas nós vamos falar um pouco, sem dúvida. Baruch Hashem, se você gostou, compartilha, deixe seu like, o seu comentário e vamos que vamos. Até a próxima. Shalom Brahá para vocês.